Olá, bem-vindos à primeira edição do Open Space, um podcast onde falamos sobre imobiliário e tudo aquilo que o rodeia. Independentemente da nossa profissão, há algo que temos todos em comum. Ao final do dia, regressamos todos a casa. E é sobre a casa ou as casas que nos ligam e tudo o que tem a ver com essas ligações que vamos falar aqui. E se no princípio havia o verbo, no processo de criação de um imóvel, no início há sempre um projeto. O meu primeiro convidado é natural de Abrantes, é músico, compositor, produtor, mas o que o traz aqui hoje é a sua paixão pela arquitetura. As honras de abertura desta primeira edição estão a cargo do arquiteto David Quinas. Sejam bem-vindos ao Open Space. Open space. Olá, David. Miguel, Bem-vindo, sejas bem-vindo ao Open Space. obrigado. Obrigado por teres aceito o convite para abrir logo o primeiro episódio, mas faz sentido, não é? No princípio do projeto está sempre o arquiteto, que é a primeira peça a ser consultada quando começa um projeto de arquitetura, quando alguém está a pensar em fazer uma casa ou fazer outro tipo de imóvel. Muito bem-vindo, é um gosto ter aqui. Obrigado, Miguel, obrigado. Olá a todos. É um privilégio ser aqui o primeiro convidado neste grande projeto, que acredito que vai ser um grande projeto. E, portanto, obrigado. E vamos lá, então é isso. É isso, e vai ser, sim, se continuarmos a manter o grande nível de convidados, não é? Vai ser bom. David, músico, produtor, um artista das artes, fazia sentido a arquitetura ou foi outras as razões da escolha? Eu acho que a arquitetura, ou o gosto pela arquitetura, surge até relativamente cedo, ainda talvez no terceiro ciclo, sétimo, oitavo, nono ano, nas famosas aulas de educação visual. Havia uma professora que eu gostava muito, que incentivava muito a malta também a seguir e a fazer projetos e trabalhos consoante o nosso feeling, digamos. Quem gostasse mais de arquitetura podia fazer ou imaginar uma casa ou um espaço, quem gostasse mais de escultura fazia uma escultura, quem gostasse mais de pintura faria outra coisa. E acho que surge um bocadinho daí. Essa ideia e pronto, e continua até hoje. E até hoje é realmente a minha profissão, é a minha formação. E portanto, digamos que já é um namoro há alguns anos. Aqui a música, como falaste, acaba por ser uma área paralela, uma área que também acaba por começar numa forma também muito espontânea, com algumas aulas aí na Escola de Música em Abrantes. Já agora deixo um grande abraço à pessoa Cássio Teixeira, que foi sempre o meu grande mentor e grande mestre nesse aspecto, e acaba por ser um caminho um bocadinho paralelo, mas sempre ligado também digamos, à arquitetura, embora se calhar não com uma presença tão grande, mas sem dúvida um hobby, entre aspas, porque acaba por ter uma componente mais séria, um hobby muito sério que também continuo a querer e a fazer e a levar comigo ao longo dos anos. David, tu começas a tua carreira por Abrantes, não é? A tua carreira na arquitetura, mas depois dás um salto até a um meio urbano maior. Esta mudança deve-se ao quê? São, para além, talvez, das razões económicas, a maior oferta de oportunidades, ou também achaste que era um mercado que te dava possibilidade de experimentar coisas novas e de vivenciar outro tipo de projetos? Sim, é verdade, eu começo realmente a minha experiência em Abrantes, onde trabalho com alguns projetos e ligado também com o Pedro Rito e com o Filipe da Classe A+, um gabinete
da Brandes. São então duas pessoas também tenho grande estima e também deixo aqui um grande abraço, porque me acolheram nesta fase inicial sem qualquer tipo de experiência na altura, não é? Os arquitetos, quando saem da faculdade, vêm com aquela fornada de querer fazer tudo, mas depois chegamos ao mercado de trabalho e afinal aí não sabemos fazer nada e não sabemos fazer nem mesmo nada. Portanto, é sempre aquele choque no mercado de trabalho. Ainda passo também pela própria Câmara de Abrantes, onde faço também o meu estágio e admissão para a ordem. E sim, depois dessa fase, realmente a intenção e pelo menos o desejo era saltar para um mundo maior, para uma realidade maior, onde estava toda a gente, onde toda a gente queria estar, onde estavam os grandes escritórios, os ateliês de arquitetura. No fundo, acho que acaba por ser um bocadinho aquela história romântica dos arquitetos e das pessoas que nascem num meio mais pequeno, depois querem ir para os grandes centros, neste caso a Lisboa ou Porto, sem dúvida alguma, os dois pontos mais fortes de arquitetura e do que se faz hoje em dia em arquitetura, obviamente pelas razões das suas escolas, das suas grandes escolas nesta área. E pronto, sim, acabo por dar o salto depois em 2017, no final do ano, com uma proposta para um escritório puro e duro de arquitetura, um ateliê mesmo ligado a projeto a 100%, e é aí que faço a minha transferência, digamos assim, de Abrantes para Lisboa. Como é que foi o primeiro impacto? Olha, lá está, foram muitas coisas novas, muita informação para receber, para ler, para aprender. Uma cidade que é uma agitação completamente diferente, não é? Portanto, houve grandes impactos, uns melhores, outros piores, certamente. Mas pronto, lá está, estava disposto a vir para um desafio novo, a tentar aprender, ver se me adaptava e pronto, e cá continuo até hoje, sempre ao longo em diferentes sítios, diferentes pessoas, diferentes trabalhos, obviamente sempre ligados à arquitetura, mas sempre a tentar crescer e aprender o máximo. E continuo nesta cidade que eu gosto muito já há E 8 anos 7 anos. depois, achas que realmente encontraste esses clientes de mente mais aberta que te permitem fazer coisas diferentes? Achas que, passado estes anos, realmente notaste essa diferença do mercado? Sim, ou seja, logo à partida, havendo mais mercado, havendo mais clientes e mais procura e mais oferta, acho que também lá está a probabilidade de haver mais oportunidades de explorar coisas diferentes e de abrir aqui realmente outros horizontes era completamente notável. Ou seja, não quer dizer que não aconteça se calhar em meios mais pequenos, acontece se calhar com menos frequência e se calhar com uma periodicidade muito mais reduzida. Realmente aqui em Lisboa, num meio maior, é mais fácil ou é mais facilmente se calhar acontecer uma situação em que os pedidos, as propostas, os programas não são tão standard, tão tradicionais e acabamos por apanhar coisas interessantes e diferentes ao longo desta nossa área e carreira que é sempre E muito por divertida. falar em coisas diferentes e desafiadoras, qual é que foi, assim, a coisa mais, vá, digamos, diferente que tiveste ou que te pediram para incluir num projeto? Assim mais diferente. Olha, é muito comum, é uma coisa que não é assim se calhar tão diferente, mas acaba por ser muito, muito pessoal e os clientes às vezes têm uns tiques e umas manhas, passa a expressão, muito interessantes, desde uma cor que não podem utilizar ou uma cor que têm mesmo que utilizar, por exemplo, uma parede, porque assim é que se sentem bem e querem aquele espaço daquela forma e no fundo também é o pedido deles e o trabalho é para eles, mas acaba por ser às vezes interessante pensar e perceber o que é que vai na cabeça deles, desde pedidos, por exemplo, já tivemos na altura, foi logo na altura que estava em Lisboa, que vim para Lisboa, tivemos uma cliente que queria ter uma oliveira no meio do quarto, porque Ok. realmente aquilo lhe dava uma certa, não sei se frescura, ligação à natureza, portanto tivemos que fazer realmente quase um aquário, entre aspas, para conseguir colocar uma oliveira que aparecesse no meio, Imagino, no meio do imagino. quarto. E foi um desafio interessante. Nunca tinha realmente presenciado nem ouvido tal coisa, mas também foi assim, se calhar, dos mais diferentes e peculiares. Que, Uma oliveira era pior se tivesse pedido um eucalipto, não é?
se calhar era mais complicado. O aquário tinha que ser um bocadinho Se maior. calhar era mais complicado, exatamente. Ainda assim foi um bom desafio e uma coisa bastante diferente do que é normal ter num programa. Sim, uma oliveira não é. E era em que andar da casa, no resto de chão? Eu acho que era no resto de chão, até por questões de execução, não é? Pois, Para conseguir ter uma oliveira ligado pelo menos à terra, teve ter que ser no piso de terra e não é? E conseguir encaixar convém. aquilo no meio do quarto. Porque foi uma coisa posterior, não é? Normalmente até há algumas situações em que se constroem casas e edifícios à volta de árvores e Ah, natureza sim, que já existe, é mas ali diferente. foi mesmo, portanto, propositado e premeditado para tal. David, tu nestes 8 anos que já estás por Lisboa, aqui há uns anos atrás passámos todos por uma fase de, digamos, confinamento obrigatório, não é? Compulsivo, quando a epidemia do Covid-19 passou. Infelizmente passou, não é? Parece que já foi há uma eternidade, mas não, foi há muito pouco tempo. Isso veio também a alterar muito a maneira como nós vivíamos as casas, porque de um momento para o outro passámos a ter que estar todo o dia em casa, e vem também depois mudar a forma também como trabalhamos, porque com a introdução do teletrabalho, há muita gente que trabalha depois a partir de casa, e quando saímos do confinamento, existe toda uma nova relação com o local de trabalho. Algumas pessoas passaram a trabalhar mesmo em casa, outras no modelo híbrido, mas outras tiveram mesmo que voltar ao local de trabalho. Que alterações é que sofreram ou que te pediram ou que tu notaste que tiveram que alterar nos espaços de trabalho e que são utilizados hoje em dia no pós-pandemia? Sim, é verdade isso, mas realmente parece que foi há uma vida atrás, não é? Esta fase do Covid, mas não foi assim há tanto tempo. Mas é engraçado que realmente desde esse período em que realmente fomos obrigados a ficar em casa, e os espaços habitacionais, os espaços das pessoas, também foi evoluindo nesse sentido. Realmente esta questão do trabalho híbrido começar a ser e tornar-se uma realidade muito mais assente, na nossa sociedade acabou também por transformar e os passos dessas próprias pessoas acabam também por se transformar ao longo desse tempo. E as pessoas começam a ter mais necessidade e ter essa consciência que vão precisar também de um espaço de trabalho em casa, aqueles que trabalham em casa ou trabalham parcialmente, remotamente. Acaba por ser sempre uma área que vem agregada ou que tem vindo a ser agregada ao espaço da própria casa, portanto não são só os quartos, a sala e a cozinha, mas é um espaço de trabalho, sendo um escritório, sendo um espaço aberto para a sala. Isso aí foi claramente notável. E depois é engraçado também que ao longo deste processo todo e pós-Covid as empresas acabam por tentar agora fazer o reverso, não é? Que é trazer de volta as pessoas que tiveram em casa neste período todo, tentá-las trazer de volta ao escritório. E nesse sentido também já consigo ter alguma experiência, porque neste momento o meu trabalho é focado principalmente em espaços de escritório. Eu trabalho na consultora na Cushman, onde o nosso core principal de negócio é o escritório, é espaço de escritórios, o workplace. E realmente há muitas empresas que estão, no fundo, a tentar retransformar também os espaços de trabalho, que até agora era se calhar escritórios privados, portas fechadas, em espaços mais abertos, em que as pessoas realmente saiam de casa, espaços de convívio colaborativos, em que seja não só um espaço onde realmente passamos 8, 9, 10 horas, o que seja por dia, mas também um espaço de encontro com os colegas e, no fundo, tentar um bocadinho reverter esta situação que tínhamos no Covid, não é? Que toda a gente estava em casa e que trabalhamos todos a partir de casa e que é o único contacto que nós temos é através de uma câmara, e do nosso computador. Portanto, é engraçado ver realmente ao analisar esta situação, tanto nos espaços mais de habitação e como os próprios escritórios também se estão a tentar readaptar, no fundo, muito por causa, claro, do Covid e da pandemia, que nos forçou a uma coisa que não estávamos habituados, que é ficar em casa muito, muito tempo, horas dos nossos dias e das nossas semanas. E os escritórios, os espaços de trabalho encolheram em termos de dimensão, em comparação àquilo que era antes do Covid, não é? Que toda a gente praticamente trabalhava num local da empresa, digamos assim, e que o teletrabalho era um bocado aqui um bicho-papão, que toda a gente dizia que as pessoas vão para casa, não fazem nada, vão estar o tempo todo no sofá.
A realidade é que houve muitas empresas que reduziram os espaços que tinham de trabalho, algumas deixaram mesmo de ter grande parte dos espaços físicos. Aqueles que existem hoje em dia são mais pequenos ou a preocupação foi outra, torná-los mais acolhedores e mais sociais, digamos assim? Sim, eu acho que acaba por ter um bocadinho a ver com a própria mentalidade de cada empresa. Realmente já havia empresas que, se calhar, e até antes do Covid, viu o espaço de trabalho como um espaço mais pontual de encontro para algumas reuniões, mais presenciais obrigatórias ou outro tipo de situação, e realmente a maior parte do trabalho até já era feito a partir de casa ou de outro local qualquer. Realmente, com o Covid, houve algumas empresas que também perceberam que, se calhar, os custos, os gastos que estavam a ter relacionados com escritórios, arrendamentos de escritórios e gastos de manutenção, era um gasto excessivo e se calhar reduziram um bocadinho realmente toda a área de trabalho e conseguiram ter aqui uma estratégia diferente, alocando pessoas em casa e no espaço de trabalho. E acho que por fim também lá está, houve muitas empresas que tentaram fazer o contrário, que era criar, lá está, como estavas a dizer, estes espaços mais acolhedores, mais colaborativos, um bocadinho mais sociais, e tentaram, no fundo, trazer outra vez as pessoas para os espaços de trabalho, e dessa forma, tentando ter lugar, se calhar, para cada um dos trabalhadores, e nesse sentido, se calhar, não houve redução de espaço de trabalho, mas sim uma adaptação, sem dúvida, de cada espaço. Mas depende um bocadinho da empresa, depende de qual era a mentalidade da empresa e também como é que se adaptou. Um bocadinho depois desta altura que foi o Covid e que foi a pandemia. Mas no fundo, isso é transversal a todos, é cada vez mais um espaço de trabalho, mas é um espaço de trabalho também para estar com os colegas de trabalho fora do ambiente e do trabalho em si. É um espaço mais colaborativo, mais social, com zonas mais lúdicas, com zonas de jogos, com copas mais dinâmicas, com espaços pontuais, se calhar com mesas onde a pessoa pode estar 2 horas e volta só no dia a seguir, e tens uma pequena reunião pontual com dois ou três colegas, portanto acaba por ser muito mais dinâmico. Isso aí é sem dúvida alguma o que nós estamos a notar nos últimos anos. David, e agora num pós-Covid e olhando aqui já para o futuro e nomeadamente também para o futuro da própria arquitetura, nos próximos anos, que inovações é que podemos esperar ou que achas que estão no horizonte que podem moldar o futuro da arquitetura em Portugal e também a nível global? Olha, eu acho que sem dúvida é um tema que já é presente. Eu ia dizer futuro, mas é muito presente, que é a questão da sustentabilidade. Portanto, hoje em dia, o ESG, a famosa sigla que realmente envolve a sustentabilidade e a diversidade, é sem dúvida um conceito que está a ser já aplicado e que tem que ser aplicado em todos os edifícios e todos os espaços de trabalho. Portanto, a nível desta preocupação ecológica, sustentável, ter um espaço que é sustentável, que temos energias renováveis, que tem um bem-estar também e que oferece um bem-estar ao colaborador, é sem dúvida uma preocupação, e que deve ser cada vez mais uma preocupação ao longo dos próximos anos, e daí acho que é de esperar sem dúvida mais soluções de ecologia, de sustentabilidade, ligadas à área da arquitetura, isso, e também estamos a tentar aplicar isso dentro do que é o nosso processo de desenvolvimento de espaços de escritórios e de trabalho. E nos espaços, portanto, nos projetos habitacionais, também acredito que aliás, já é aplicado também essa preocupação da sustentabilidade, e vai ser cada vez mais. Isso aí, sem dúvida. E depois lá está na parte da cidade em si. Obviamente queremos todos reduzir carros, reduzir poluição, as cidades mais verdes, mais natureza, e acho que continua a ser fundamental ter essa preocupação, e que todos os nossos governantes também tenham essa preocupação, e que nós, arquitetos e urbanistas e engenheiros, acompanhem também essa preocupação, porque é sem dúvida um tema do presente, não só do futuro, mas do presente, sem dúvida alguma. Também um tema que é do presente, que é do futuro, mas que já no presente é bastante, digamos, presente, passando a redundância, é a questão da inteligência artificial. Como é que, enquanto arquiteto, na arquitetura, olham para a inteligência artificial, olham como uma ameaça, uma solução ou uma ferramenta de trabalho, ou um pouco de tudo? Sim, eu acho que aí é uma, digamos, é que é um misto de sentimento.
Realmente, por um lado, a inteligência artificial vem trazer-nos e abrir aqui um leque de possibilidades de desenvolvimento de trabalho e entre plantas, projetos 3Ds. Realmente é uma coisa fascinante. Ao mesmo tempo que é um pouco assustadora também para o próprio arquiteto que tem a criatividade, que pensa num projeto à medida para um cliente, sendo que já há ferramentas hoje em dia que conseguem quase de uma forma um bocadinho mais genérica, como é óbvio, mas que já com alguns dados criar um espaço ou desenvolver um espaço, quer seja ele de habitação, ou de trabalho ou outro programa qualquer. Mas realmente nós vemos também isso como uma ferramenta que nos pode realmente ajudar a desenvolver muita coisa, a poupar também algum tempo, obviamente, neste processo todo, mas não queremos deixar, obviamente, ser, neste caso, os arquitetos, a pessoa criativa e que vai ao detalhe a cada pedido do cliente. Portanto, acho que lá está, é um misto realmente de sentimento para a inteligência artificial, mas é sem dúvida uma coisa que é do presente, como estavas a dizer, porque realmente é uma ferramenta muito potente, com capacidades extraordinárias. Realmente estamos aqui a assistir uma era nunca antes vista. E isso também, lá está, também o estamos a assistir na parte da arquitetura, porque a capacidade de produzir, lá está, como estava a dizer, quer desde imagens, quer de desenhos, é fascinante e acho que vai ser uma ajuda, certamente. Há muitos softwares que já estão a ser testados, inclusive nós também na empresa já estamos a fazer alguns testes com alguns softwares que acredito que seja sem dúvida uma ótima ferramenta para nos ajudar técnicos a desenvolver melhor e mais rápido o nosso trabalho. Mas lá está, nunca deixando a nossa parte criativa de parte, que eu acho que é sempre. Lá está. O elemento humano, Eu acho que sim, eu não acho é? que isso. E se eles nunca, eles, entre aspas, inteligência artificial, nunca irão conseguir Sim. substituir realmente que é a criatividade humana e o pensamento humano, embora estejam a conseguir estar bastante perto e a chegar a resultados muito semelhantes ao que os humanos pensam hoje em dia, não é? Vamos agora aqui quase no final desta nossa conversa, que daria para muito mais tempo, não é? Vou desafiar aqui numa rubrica do nosso programa, onde vamos colocar algumas questões que podem ser, vá, digamos, interessantes. Vamos jogar o Pop Quiz. Ora bem, então, David, isto funciona da seguinte maneira: tu vais ter, vai ser colocada uma pergunta, vais ter três hipóteses de resposta, apenas uma está correta ou vá, está mais correta. Vamos ver assim. Então vamos lá aqui à primeira questão. A primeira Como então? questão que diz: já utilizaste a palavra conceito para justificar algo que não correu bem? Hipótese A, claro que sim, é um recurso essencial. Hipótese B, uma ou duas vezes, mas senti culpa. Hipótese C, nunca, prefiro assumir os meus erros. Isto, Diz isto- lá. isto é, isto é aquela pergunta que Tens eu de dizer tenho, a verdade, tens de dizer tenho a de ter verdade. cuidado a responder, não é? Para não manchar a minha reputação, a minha pouca reputação como arquiteto. Então, mas realmente de uma forma transversal, nós gostamos muito de utilizar a palavra conceito Exato. para as coisas que correm bem e às vezes, possivelmente, para as coisas que correm mal. No fundo, para conseguir convencer, mas acho que mais numa ótica de convencer o cliente de uma coisa que nós estamos a pensar, mas que eles ainda não estão muito convencidos, ou para uma coisa que eles não estão a gostar tanto, e nós aí utilizamos a palavra conceito, que é sempre uma coisa É uma que narrativa excelente. consegue Acho que convencer funciona. normalmente. Assumo que sim. Vamos à próxima. A próxima pergunta que diz: se alguém te pedir a opinião sobre uma casa nova e for horrível, o que fazes? Hipótese A, elogio a iluminação natural, mesmo que não tenha. B, digo tem potencial e fujo do assunto. Ou C, sugiro discretamente uma demolição. Uma excelente questão, né? Se tiver iluminação natural é mais fácil, não é? Se tivesse iluminação natural, se calhar era mais fácil. Realmente. Não, acho que eu Mas acho que há sempre potencial, não é?
eu acho que há sempre potencial, nunca em qualquer projeto, em qualquer casa, seja ela de uma forma, de outra, lá está, não há a casa certa nem errada, há a casa de uma forma e de outra forma, porque realmente nem todos pensamos da mesma maneira, portanto, digamos assim, portanto, se não for muito da minha maneira, digamos, da minha forma de ver a arquitetura, eu se calhar remeto aqui para a opção B, que é aquela mais Tem potencial. neutra e que, Exato. Mais pronto, que não diplomática. me compromete, exatamente, mais diplomático. Exato. Então, vamos a mais uma pergunta. Que frase te dá mais arrepios? Hipótese A. Adoro um teto rebaixado com luzes LED coloridas. B. Quero uma casa moderna, mas com colunas gregas na entrada. Ou C. O construtor disse que não preciso de arquiteto. Esta é clássica, não é? Mas esta aqui é fácil, esta é claramente a opção C. Quando se ouve algo desse género, Mas ainda se ouve. ainda se ouve, ainda se ouve. Olha que sim, hoje em dia ainda continua a ser, em alguns casos, uma frase que se ouve e depois, obviamente, acaba-se por perceber e ele ou a pessoa vai perceber que correu mal, mas ainda se continua a ter alguns iluminados ou iluminadas que têm esta frase célebre, não é? Que o arquiteto Vai não, correr bem. não é preciso e que só serve para complicar a vida, neste caso ao construtor ou ao empreiteiro, que era tudo mais fácil se fosse ele a fazer e se fizesse ele o Exatamente. projeto e pronto. Última questão. Tens que dizer a verdade, tens que ser sincero. Quantas fotos de fachadas e detalhes arquitetónicos tens no telemóvel? Hipótese A, menos de 10. A hipótese B, entre 10 e 100. E a hipótese C, tantas que já não tenho espaço para fotos de família. Olha, aqui, sem dúvida alguma, não vou dizer a ser porque também Os tenho fotos de telemóveis já família, têm muito espaço, não é? mas assumo que a percentagem maior é sem dúvida fotografias de arquitetura, de fachada e detalhes, porque também dos outros pequenos hobbies que eu tenho, que é a fotografia de arquitetura, e então a minha galeria não é muito interessante porque 80% é se calhar fotografias de edifícios e de casas. E portanto aí diria se calhar entre 10 a 100 ou se calhar até mais, sem dúvida alguma. Mas também tenho família, portanto não pensem que, que Não elimino. é, não é tudo só arquitetura, não é? Exatamente. Mas ainda há espaço para mais qualquer coisa. É verdade, sim, sim. É. Muito bem, David, estamos praticamente no fim desta primeira edição do Open Space. Queria apenas deixar-te uma última questão. Para quem está a pensar construir uma casa, qual seria assim o primeiro conselho que darias para além de é preciso um arquiteto, não vá na conversa que não é preciso Exato. o arquiteto faz mesmo falta. Que conselhos é que tu poderias dar assim rápido a um primeiro conselho a quem está a pensar em construir casa? Exato. O primeiro realmente já disseste, acho que sim. Falem com o arquiteto, acho que é fundamental. Acho que é mesmo. Pá, não é o primeiro conselho, é o número zero. É o número zero a falar com o arquiteto. E acho que o primeiro, eu se calhar diria, tenham uma dose de alguma paciência, porque é uma coisa engraçada, é uma coisa gira, sem dúvida alguma. É um processo. Que demora o seu tempo, com fases mais chatas e menos chatas, mas é um processo que lá está, dá algumas dores de cabeça, é verdade. Mesmo que seja construir a própria casa, que acaba por ser um feito grande numa vida, não é quase um sonho para muita gente. Mas acho que ter uma boa dose de paciência, acho que é sem dúvida, logo à partida, um dos conselhos que bem preparados para um processo que não é fácil, que não Não é é fácil. rápido, às vezes mais complicado, outras vezes menos, mas sem dúvida alguma. Acho que seria o meu conselho, assim, mais numa também de sugestão. Não querendo assustar, obviamente, porque é um processo super enriquecedor em todos os aspectos e o resultado final é sempre fantástico. Então, quer para nós arquitetos que pensamos, quer depois para o cliente que vai habitar o próprio espaço e a própria casa, é mesmo um resultado fantástico. Não deixa de ser um processo longo e muito interessante ao mesmo tempo, mas um bocadinho de paciência, sem dúvida alguma. Não descartem o arquiteto, não é? Exatamente. Não vai correr Olha, bem. eu acho que sim, eu acho que não. David, muito obrigado por teres aceito o convite, foi Obrigado, um Miguel. gosto.
ter-te aqui como o primeiro convidado do primeiro episódio deste Open Space. Desejo-te tudo de bom e que continues o teu caminho no futuro da arquitetura, a surfar esta onda das novas tecnologias e das novas tendências que todos temos que surfar, é inevitável, não é? É verdade. Obrigado, meu Miguel, pelo privilégio de ser o primeiro convidado e boa sorte neste arranque deste grande projeto. E assim fica feito o primeiro episódio do Open Space. Voltamos a abrir este espaço na próxima semana. Não se esqueça, subscreva o nosso canal para estar atualizado sobre todos os conteúdos que vão saindo e também para não perder na próxima quarta-feira mais um episódio do Open Space. Até para a semana.